Boa noite, William. Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos. Até na questão da saúde, isso, que né, se reflete ou não em intensidade, é uma situação muito mais confortável do Dorival por poder jogar com atletas descansados. Né? O goleiro é uma outra história, né? Porque a gente sabe que a vida do goleiro é diferente. Ela é muito pior em vários aspectos, né? A paciência com o goleiro, a autorização a permissão para cometer falhas, que praticamente inexiste. Mas na situação de partidas seguidas, os goleiros eles suportam a carga de jogos de uma outra maneira. A situação do Dorival era muito mais confortável do que a do Vitor Pereira para este fim de semana, para este sábado, em que tanto o Flamengo quanto o Corinthians jogaram. Primeiro porque o Dorival já encontrou um time titular e encontrou um não titular também. Parece que encontrou um reserva também, né? Tá claro. Tá claríssimo, né? Um alternativo. Mas ele encontrou rapidamente um time, que é o time que vai jogar aqui em São Paulo, na Libertadores. E é o time que vem jogando nas partidas importantes do Flamengo. Todo mundo sabe que time é esse, só tem o Santos como peça repetida em relação à escalação de hoje. Então está claro, a não ser que alguma coisa aconteça, alguém fique indisponível por um motivo inesperado, mas a escolha do Dorival está clara. O Vitor Pereira, não. O Vitor Pereira falou depois da derrota para o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e externou todos os problemas que hoje ele tem que resolver em relação à escalação e o que ele pensa sobre os jogadores que estão disponíveis nesse momento em que vários jogadores começam a se tornar disponíveis para o Vitor Pereira escalar. Então ele disse, não dá para jogar Yuri Alberto e Roger Guedes juntos. Alguém acha que o Yuri não vai jogar? Certamente não. Vai. E aí não havia a menor dúvida, naquele momento o Roger Guedes estava escalado desde o início para enfrentar o Botafogo hoje e foi o que aconteceu. Então, eu concordo com o Pedro. Dá para a gente ter algumas dicas em relação à escalação do Corinthians para enfrentar o Flamengo na próxima semana, com base naqueles que não atuaram hoje. Mas, por outro lado, os dois zagueiros e o Fábio Santos não atuaram contra o Atlético Goianiense. Sim. Eles jogaram pela última vez contra o Atlético Mineiro no fim de semana passado. 2-1. A terça está perto? Tá. Mas eles não jogaram desde domingo passado. Sim. O Balbuena, o Bruno Mendes e o Fábio Santos. Serão titulares? Pois é. Eu acho que dá para, pelo menos, ter uma dúvida. De que maneira o Vitor Pereira vai enfrentar o Flamengo em relação à postura? Ele que falou tanto de postura depois da derrota, e é isso o que ele não aceitou, né? Na derrota para o Atlético Goianiense foi o comportamento dos jogadores, a maneira como o jogo foi disputado. Ele não está falando sobre técnica, nem sobre o sistema que ele usou, erros e acertos. Então, a situação do Dorival ela era mais pré-determinada em relação ao que ele quer fazer e com quais jogadores. Agora, eu não consigo tirar da minha cabeça que, quando você coloca em campo jogadores, como o Flamengo fez hoje, que sabem que não atuarão num compromisso gigantesco, porque ele é gigantesco para o Flamengo e para o Corinthians, você garante a dedicação completa desses jogadores a uma partida que se revelou muito favorável ao Flamengo, assim, rapidamente, a partir do momento que os gols saíram. Acabou a pergunta, né, em relação a quem venceria o jogo. A questão era quanto seria e tal. Então, o Flamengo está numa situação mais organizada do que o Corinthians para o início desse confronto da Copa Libertadores. Embora o trabalho seja mais recente, né? Sim. Vitor Pereira chegou antes. Por isso, né, a gente admirando tanto o trabalho do Dorival.